Turma do Propósito, querido irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos terminando mais uma semana, de uma maneira maravilhosa e especial, porque estamos terminando o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Foi um prazer estar com vocês aqui todos os dias. Até hoje nós não falhamos nenhum, graças ao bom Pai. Estamos meditando na palavra de Deus, estamos firmes no propósito. Hoje é o dia 90 do nosso propósito e estamos terminando o livro de Êxodo, um livro difícil de ser lido, um livro difícil muitas vezes de ser entendido, e você conseguiu, meu irmão, chegar até aqui. Eu quero te dar os parabéns e recomendar que você continue firme aí no propósito, lendo um capítulo da Bíblia por dia. Nós precisamos desse alimento para a nossa subsistência. Também queria recomendar a você, meu querido irmão, que você orasse por aquele motivo que você escolheu, estabeleceu, e também você tentasse mudar e conte com o Senhor aí nessa caminhada. Ainda estamos em viagem com as pessoas da igreja, nesse feriado tão importante para nós cristãos. Hoje nós lembramos da morte de Cristo na cruz, e o capítulo 40 fala sobre a finalização do tabernáculo. Primeiro, Deus libertou o povo do Egito com mão poderosa. Deus estabeleceu Moisés como líder, confirmou a sua liderança sobre o povo, escolheu Arão e sua família como sacerdotes para sempre, deu o projeto do tabernáculo a Moisés, depois realizou uma aliança com o seu povo. O seu povo então executou o projeto do tabernáculo. Você hoje vai ver mais uma vez, no finalzinho aqui desse vídeo, como é o tabernáculo, mas eu quero mostrar para você aqui uma imagem, colocar aqui uma imagem, para mostrar para você que o tabernáculo todo aponta para Jesus. Aqui tem uma imagem do tabernáculo, vou colocar para você poder contemplar, e o tabernáculo é separado em 3 ambientes, que são descritos aqui no capítulo 40, como Moisés, como eles foram ali montando todo o tabernáculo, passo por passo. Então, na primeira parte nós temos o átrio, na segunda parte nós temos aqui o lugar santo, e a terceira parte tem um véu separando, é o Santo dos Santos ou o Santíssimo. E é muito interessante até a maneira como Deus manda dispor isso. Jesus, por exemplo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, acredita-se que até mesmo os ambientes do tabernáculo apontam para esse fato. O átrio seria Jesus se apresentando como um caminho, porque Jesus é o caminho, porque ele mesmo se ofereceu por nós como sacrifício. E ele nos dá a promessa de que nos purificará. Isso está afirmado na sua palavra. Então o altar do sacrifício aponta para o sacrifício de Jesus. A pia que existe no átrio aponta para a palavra de Deus, que nos dá a certeza que o sacrifício de Jesus é válido. Então pela palavra do Senhor também nós crescemos em fé e nós somos limpos, nós nos lavamos na palavra que ele tem nos falado. A segunda parte do tabernáculo seria exatamente a segunda afirmação de Jesus. Ele é um caminho, o átrio, a verdade. Por quê? Porque aqui nós vamos ter elementos que mostram a suficiência de Jesus como a verdade. Por exemplo, nós temos aqui a mesa dos pães, provando que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e quem dele come nunca mais será sede. O pão sempre representou o alimento que traz o sustento suficiente. Jesus é o pão de Deus para nós. Jesus é suficiente para nós. Do outro lado nós temos o candelabro, a luz. E a luz, a configuração do tabernáculo aponta para a igreja do Senhor. Ali 7 braços e as lâmpadas que estão ali presentes apontam para a igreja do Senhor. Porque Jesus é a luz do mundo. Quem crê nele não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nós sabemos também que Jesus compartilhou isso conosco, com a sua igreja. Nós somos também a luz do mundo. É muito interessante, porque Jesus é o pão de Deus. E Jesus também nos ordena a compartilhar o pão. Jesus é a luz do mundo e diz que nós também devemos compartilhar a luz. E no meio há o altar que era derramado o incenso, que representa o altar ali da oração. O incenso representa a oração dos santos. Esse incenso que era queimado ali representava a mediação de Cristo. Estava muito perto do véu. Cristo intercede por nós. Nós oramos e as nossas orações são misturadas com as de Cristo, que é o nosso intercessor, e por meio dele, por mérito dele, as nossas orações chegam como aroma suave diante de Deus. Só chegam lá porque antes, lá fora, no altar de bronze, Jesus se sacrificou por nós. E agora ele é o caminho, a verdade e a vida. É a vida porque ele intercede por nós diante do Pai. Lembre que o altar está bem colado no véu. E a gente sabe que na cruz, pelo sacrifício de Jesus, esse véu se rasgou. Não há mais separação entre o homem
e Deus. Não há mais separação entre o átrio e o santo dos santos, porque o novo e vivo caminho aberto por esse sumo sacerdote liga o homem, por causa do sacrifício de Cristo, à presença do Senhor simbolizada lá na arca. Naquela época, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, com todo rigor, poderia acessar essa parte. Jesus, o sumo sacerdote, entrou de uma vez por todas, mostrando o valor que temos, como eu falei no vídeo de ontem, morrendo por nós na cruz, o valor que nós temos por ele, pagando um preço altíssimo voluntariamente, porque ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou para reaver as ovelhas perdidas do meu Pai. Então Jesus dá a sua vida, paga o preço pelo nosso pecado, o véu se rasga de cima para baixo, mostrando que isso veio da parte de Deus, e agora nós podemos ter acesso a Deus. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida livrou da lei do pecado e da morte. Esse ato de Jesus, eu vou aqui virar a imagem só para você ver. Se você observar a disposição dos elementos no tabernáculo, você vai ver que a disposição aponta para o tipo de morte que Cristo iria sofrer. A disposição dos elementos lá atrás já formava uma cruz, na qual Cristo, o perfeito sacrifício, seria morto no nosso lugar, para mudar de uma vez por todas a nossa relação com o Pai Celeste. Antes, o Pai Celeste habitava simbolicamente nessa tenda. Como diz o capítulo 40, a nuvem descia sobre essa tenda, era a Shekinah de Deus. Quando a nuvem descia, o povo entendia que era para acampar. Quando a nuvem subia, o povo entendia que era para sair. E mais ou menos 40 vezes no tempo em que eles peregrinaram no deserto, o tabernáculo foi montado e desmontado, porque era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Quando Jesus vem e rasga o véu, ele muda a nossa relação com o Pai. Agora o Pai, o Deus Todo-Poderoso, não habita entre nós. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz, subiu aos céus e mandou o Deus Espírito Santo, com a sua presença e cheia de glória, como a Shekinah, agora para morar em nós. Não mais no meio de nós, somente, mas em nós, principalmente. A Bíblia diz que nós hoje somos, pela graça de Deus e pelos méritos de Jesus, a habitação do próprio Deus. Isso é uma bênção maravilhosa, irmãos, comprada por aquele que é o caminho, a verdade, suficiente, absoluta, que traz contentamento, que ilumina, que nos representa e paga o preço pelos nossos pecados, e intercede por nós como nosso mediador, e a vida. Porque em Deus nós só podemos chegar se de fato estivermos livres do pecado. E se estamos livres do pecado, temos a vida eterna. Temos isso por meio desse sacrifício maravilhoso que nós estamos celebrando, principalmente hoje, nesse sábado de Páscoa. Meu querido irmão, que Deus possa abençoar a sua vida, a da sua família, e eu queria chamar você para essa jornada. Convide mais pessoas, nós estamos quase chegando às 500 pessoas do nosso grupo. Vamos fazer uma força para a gente conseguir isso agora, para o início de Levítico. Amanhã é o primeiro capítulo de Levítico, e já vou adiantar para você. Livro extremamente difícil de ler, é uma leitura às vezes maçante, mas nós vamos tentar tornar bem interessante, bem profundo para você. Não pense que só você está ganhando, não. Eu estou ganhando muito, tendo o privilégio de estudar, preparar esses vídeos diários. Às vezes não é fácil gravar, sai tarde, fica meio corrido, mas tem feito de todo o coração. E a minha maior recompensa, além de servir a Deus e glorificar a Deus, é acreditar que de alguma maneira eu estou levando edificação para a sua vida. Meu desejo é servir e ser uma bênção. Que Deus te abençoe muito, um grande beijo e até amanhã. Estamos juntos no livro de Levítico. Vamos lá, rumo às 500 pessoas do nosso grupo. Deus abençoe, queridos.